Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar agora um pouco sobre design de interface do usuário, ou UI, né? UI, HUD, enfim, tem várias siglas para isso, mas vamos falar um pouco disso, que isso é bem importante. A gente tem também que pensar bastante nisso quando a gente estiver montando o game design do nosso jogo, para que a nossa UI faça sentido e não confunda o jogador, muito pelo contrário, que ela seja intuitiva o suficiente para que o jogador entenda o que tem ali sem que precise ter mil explicações e para que isso ajude ele, seja uma ferramenta útil durante a gameplay e não um incômodo, como muitos jogos acaba sendo muito chato, a UI fica incomodando, né? Então vamos falar disso, vamos entender e vamos aprender, certo? Design de interface do usuário no game design. A interface, para quem não conhece, é tudo que vai estar na tela que não é gameplay em si. Então a gente falou do gameplay mais cedo, e o gameplay é a jogabilidade, né? O jogar em si. Muitas vezes, dependendo do gênero de jogo e do contexto ali do jogo, você vai precisar de uma interface para comunicar algumas coisas do seu jogo, né? Então, aqui eu coloquei um print de um RPG famoso que tem para celular e computador, que chama Genshin Impact, e aí, como vocês podem ver, ele tem uma interface bem recheada de coisas, porque ele é um RPG, né? E RPG geralmente tem muito sistema, muita informação, então ele é um exemplo bom para isso de interface, né? Porque ele precisa ter muitas coisas na interface, e aí vai trocando o que aparece na interface, mas tem bastante coisa. Então, bem interessante isso, né? Porque a gameplay em si, ali a gente tem a personagem e várias coisas para fazer, mas a interface sustenta e traz informações relevantes para essa gameplay acontecer, né? Então aqui a gente tem a primeira setinha mostrando na interface o minimapa, que vai ser super importante num jogo de RPG com um mapa super vasto para você se localizar, né? A gente tem também ali, no exemplo, o loot, né, que a pessoa acabou de conseguir quando ela matou alguém. Então ela conseguiu ali 300 moedas, isso está aparecendo rapidamente para ela saber que ela conseguiu esse item, né? Isso é importante de ter esse feedback. A gente tem também um diálogo, então a Paimon, que é como se fosse a assistente ali, a companion, né, a companheira do personagem, tá explicando uma coisa. A gente tem aqui os itens que você pode pegar ou não, né? A gente tem aqui os botões de ação na interface, então a interface aqui no caso está sendo mesclada com a gameplay, então você tem botões que servem para você atacar, para você dar dash, para você mirar, enfim. A gente tem ali a vida do Companion na interface e a gente tem botões secundários ali para você abrir inventário, para você abrir outros menus do jogo, certo? Então, que bacana, né? E aí o que a interface vai ter, né? Claro que vai variar muito do contexto, do gênero de jogo, quantas pessoas estão jogando. Tem certos jogos que dependendo do modo de jogo muda a UI. Então vai variar muito, tá? Isso aqui são algumas coisas que geralmente tem. Então a primeira coisa que a interface pode e geralmente vai ter são botões que disparam ações na gameplay. Então, como eu mostrei no último slide aqui, a gente tem esses botões aqui que vão disparar, né? Vão fazer o personagem atacar, vão fazer o personagem pular, dar dash, mirar, enfim. Então, muitos jogos a gente tem botões que disparam ações na gameplay, principalmente jogos mobile, né? Mas não necessariamente só jogos mobile. Tem jogos de gestão de recurso que tem bastante botão na tela, geralmente, então a interface acaba fazendo parte da gameplay também. Mas então, botões, informações relevantes do jogo, né? Que é o caso aqui, a gente tem a vida também, né? O nível aqui, level 1, e a vida, a quantidade de vida que o personagem tem. A quantidade de vida que o Companion tem, né, o NPC. A gente tem a quantidade de vida e outras informações aqui de quest, de informações relevantes para o jogo, né? Então, qualquer tipo de informação relevante. E feedbacks de ações. Geralmente, a gente tem isso também na interface. Então, a interface geralmente avisa pra gente quando a gente tem sobe de nível. Então, deu level up. Quando a gente tem pontos de habilidade para gastar dentro do jogo. Quando a gente tem que apertar um botão para alguma coisa acontecer, geralmente a interface comunica isso pra gente, certo? Então aqui eu coloquei um exemplo do jogo Dead Space e ele faz um mix entre a gameplay e a interface, é bem interessante. Então a vida do personagem no Dead Space fica nas costas dele, é um jogo em terceira pessoa que a câmera fica um pouco atrás do jogador ali, então você consegue sempre ver a vida pela própria mochila do jogador, que é muito inteligente, né? A gente tem aqui a stasis, que é como se fosse a estamina dele, então também fica aqui na mochila, e aí conforme você anda, você faz as coisas, você consegue ver direto na mochila, não fica alguma coisa escrita aqui nos cantos da tela. Isso é muito legal, porque está bem integrado com a gameplay, né? Esse é um exemplo bacana de interface inteligente. Aqui, quando você está atirando, aparece na própria arma a quantidade de munição também, não fica espalhado pela tela.
Isso é bem interessante. E a gente tem esse reticle que é mostrando aonde vai o tiro, né? Então ele mostra também aqui na interface. Então essa é uma interface inteligente, né? Mas a gente vai ter diversos tipos de interface, e esse é um exemplo, né? Você não precisa fazer uma interface igual do Dead Space. Essa interface é assim, muito por conta de uma necessidade de design, de ser um jogo de terror espacial, e por combinar com a estética do jogo, né? Tem outros tipos de jogos que não vai fazer sentido ter uma interface assim, tem outros tipos de jogos que vai combinar muito uma interface assim. Então o que você precisa entender é que tipo de jogo você está trabalhando, qual é a estética dele, são os sistemas que ele tem, e de que forma a interface vai se comunicar com esse design do seu jogo, né? Com essas mecânicas, com esses sistemas. Que se ele fizer sentido, o jogador vai gostar, né? O jogador vai entender. E aí pra gente estruturar, né? Estruturando a nossa UI, coisas pra gente pensar. Eu botei o exemplo do Dead Space, mas cada caso é um caso. E coisas que eu sempre falo e eu sempre penso no meu processo de estruturar a UI própria de qualquer jogo que eu vou fazer. Primeira coisa que você precisa fazer, buscar referências. Então, dá uma olhada nos jogos do gênero que você tá fazendo de jogo, para você entender como eles fazem, por que eles fazem, e aí você vai ter ali uma estrutura básica para partir quando você for fazer a sua própria UI. Então busca referências para você não tentar reinventar a roda, beleza? Outras coisas, é pensar na experiência como um todo. Então, no caso do Dead Space, ter menos interface ajuda na atmosfera do jogo dela dar mais medo. Então, o fato de ter a interface ser no próprio personagem, foca muito você olhar o personagem e olhar o jogo, e não olhar tanto a HUD, né, a UI ao redor da tela. Isso faz com que a experiência seja mais imersiva. Às vezes um jogo de gestão de recursos não precisa disso, porque não faz tanto sentido. Então tudo bem ter mais elementos de interface do que um jogo de terror, por exemplo. Então pensa na experiência como um todo, que isso vai te ajudar a estruturar uma UI que faça sentido. Outra pergunta que eu sempre faço: essa UI, ela precisa existir ou ela pode estar direto na gameplay? Tem alguma coisa dentro da gameplay que eu posso colocar que vai descartar o uso da UI ali ao redor da tela? Se sim, eu prefiro colocar direto na gameplay, porque uma coisa que eu aprendi muito jogando e fazendo o jogo é que menos é mais. Então, toma cuidado na hora de construir a sua interface para você não exagerar e não colocar tantos elementos que muitas vezes não tem necessidade, que podem ser contextuais, que podem enfim, toma cuidado, porque menos é mais. Se você encher sua tela de coisa, sua UI de coisa, sem necessidade, isso vai irritar o jogador, isso vai confundir o jogador, e a gente não quer isso. A gente vai montar uma interface para que ela dê suporte para que o jogo funcione bem. Então sempre pensa nisso na hora que for montar a interface, beleza? Então é isso aí.